Fernando Molica, uma nota para você. Qual a música? Qual é a música cantada por Boris Casoy agora? Bom cantor, o Boris. Você viu só? Soltou a voz aqui. Molica, bom dia. E aí, hein? A gente estava falando aqui com o Boris, né? O presidente ataca sistematicamente o Supremo Tribunal Federal, não é? Às vezes até mais do que adversários com quem ele vai disputar a presidência da República daqui menos de 2 meses. Vira e mexe, as coisas acalmam, depois voltam a ficar tensionadas. Tem estratégia por trás disso? Não tem estratégia? O presidente é perguntado e sai falando o que pensa mesmo, sem pensar em consequências, avaliar consequências. Qual é a tua avaliação sobre isso tudo, hein, Molica? Bom dia, Colombo, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Vamos lá, já que o Boris citou esse meu gosto de falar em canções, vou citar o Boris quando ele gosta de citar o Chacrinha, né? Eu vim para confundir e não para explicar. Toda a carreira política do presidente Jair Bolsonaro, e política eu falo num sentido amplo, desde os tempos dele, de quartel, foi feita assim, aos trancos e barrancos. Ele foi praticamente expulso do Exército, ele foi convidado a se retirar, acabou absolvido naquela história dos atentados, né, que a revista Veja denunciou, mas ele ainda na ativa, ele escreveu artigos para a revista Veja reclamando de salários, aí foi punido, aí depois veio aquela história de que ele queria planejar atentados, até instalações do Exército, para protestar contra baixos salários. Tudo na vida dele foi feito aos trancos e barrancos. A carreira política dele sempre foi assim. E assim ele chegou à presidência. Esse é o estilo Bolsonaro, é o estilo da canelada. É assim que ele conseguiu chegar à presidência e ele mantém esse estilo. Então ele queria essa campanha do voto impresso. Ele não quer. Ele sabe que as urnas eletrônicas são confiáveis. O que ele queria era a possibilidade de criar confusão. Aquela história. O sujeito vai lá, vota. Aí você pega e diz, olha, o voto está errado. O meu votinho aqui de papel, a urna registrou errado. Aí você cancela a apuração eletrônica daquela urna, e cada urna é apurada separadamente, e faz uma apuração no papel, que era como eu já cobri, é uma confusão. Aí vence a lei dos mais fortes. Vence quem tem cabo eleitoral mais forte, vence quem tem apoio das polícias. Ali, na hora da fiscalização, na hora da mesa, aquela confusão toda, ele ficar cantando voto eleitoral igual como se fosse um bingo. Isso, ele apostava nisso. E agora ele está apostando na confusão. Ele está apostando naquela pessoa, fui digitar o número 22, apareceu o 13, e aí você cria uma confusão, você cria uma revolta com uma população muito armada. A população civil hoje tem mais armas do que o total das polícias militares do Brasil. Isso é muito grave. E ele joga nessa confusão o tempo inteiro. E aí ele vai pegando informações distorcidas que são publicadas na internet e vai dando áreas de verdade. A palestra que o ministro Barroso deu nos Estados Unidos não foi como derrubar um presidente, foi populismo autoritário, resistência democrática e papel das Supremas Cortes. Aí o Bolsonaro fala que o Barroso é um criminoso por ter ido ao Congresso. Ele foi ao Congresso convidado, até por uma deputada da base dele, a deputada Carla Zambelli. E se influenciar votação do Congresso fosse crime, bem, Poder Executivo, né? Os presidentes, todos os presidentes da República, todos, inclusive Bolsonaro, seriam criminosos. Porque todos negociam votação com o Congresso Nacional, liberam emenda, liberam isso, liberam aquilo, dão vantagens. É o famoso toma lá da cá. O Bolsonaro, há pouco tempo, disse que tentou influenciar no Poder Judiciário, também seria crime. Lembra aquela história? Aqui que ele teria conversado com o ministro Alexandre de Moraes, que o ministro Alexandre de Moraes iria encerrar inquéritos que investigam o próprio Bolsonaro. Isso também seria interferência num outro poder, também seria um crime. O mesmo crime que ele está acusando o Barroso de ter cometido. Então, é tudo muito complicado. Aí ele fala, o voto eletrônico só é adotado em 2 países, Butão e sei lá onde. Não. São 46 países que utilizam o voto eletrônico, em 16 deles é só o voto eletrônico mesmo, sem comprovação em papel. São dados que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgou com base no levantamento de uma organização internacional, o Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral Internacional. Enfim, Bolsonaro quer criar confusão, ele quer criar um clima
de que possibilite uma rebelião em caso de derrota. Isso é um perigo para todos nós e é muito grave. E também, como o Boris falou, existe um respeito republicano. Você pode discordar, mas você tem que respeitar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu tantas vezes discordei, na minha humilde condição de jornalista, mas você tem que respeitar, como você tem que respeitar o presidente da República, como você tem que respeitar os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. São poderes da República, são poderes institucionais que não podem ser ofendidos todas as horas, assim, a toda hora. Isso não pode acontecer. Isso é um desserviço à lógica democrática, um desserviço à Constituição. É com vocês.